pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando com um novo episódio do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando que é uma iniciativa do PT de Nova Friburgo. E hoje recebendo aqui no nosso estúdio Sandro Vieira de Andrade, conhecido como Sandrão, pré-candidato a vereador, ambientalista, educador ambiental e artesão. Muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui, trazendo um pouco da minha experiência na área ambiental e compartilhando com o Partido dos Trabalhadores e a população de Nova Friburgo. Bacana, tenho certeza que vai ser um super bate-papo. Sandrão, conte-me, quem é o Sandrão? Bom, acima de tudo, eu sou um cidadão comprometido com a democracia, com os valores republicanos e tenho 51 anos, sou carioca, morador de Nova Friburgo, no bairro de Muri, há 9 anos e atuo na área ambiental há mais de 20 anos. Sou fundador do Ateliê Bioartefato, especializado na cadeia produtiva do bambu e dedicado aí às unidades de conservação com um trabalho já nessa área há 20 anos. Bacana. Carioca. Carioca. O que fez você se apaixonar, né, por Nova Friburgo? Bom, eu frequento Nova Friburgo desde garoto, né? Eu comecei a frequentar Nova Friburgo por volta dos 18, 20 anos, na região ali de Lumiar, e acampar ali no Poço Feio. Sou tão apaixonado por Lumiar que eu dei o nome de minha filha de Lua, né? Olha. Trago até tatuado no braço aqui em homenagem ao Lumiar. Que legal! Então você já tem, assim, uma conexão muito grande com Nova Friburgo há bastante tempo, né, Sandrão? Há bastante tempo. Eu frequento Nova Friburgo há pelo menos 30 anos. 30 anos. Tive a oportunidade de trabalhar no Camping Clube do Brasil quando eu tinha 24 anos. Então eu tenho realmente uma paixão muito grande por essa cidade. Bacana, bacana. Friburguense já, né? De coração. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né? Você atua na defesa da Mata Atlântica e das comunidades há quase 2 décadas. Conta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho, que com certeza deve ser uma experiência incrível. Interessante que a minha área não é área ambiental, né? Eu tenho uma formação na área técnica em metalurgia. Bem diferente, né? Bem diferente, metalmecânica. Mas eu comecei, por conta do ecoturismo e do esporte de aventura, que eu já pratico há mais de 30 anos, um contato muito próximo com as unidades de conservação, com áreas protegidas. E aí eu acabei me aproximando por um evento em particular, que foi o 14º Encontro da ANAMA, que aconteceu em Macaé, quando eu ainda era fundador de uma equipe esportiva de ecoturismo e esporte de aventura, numa cidade capixaba chamada Santa Leopoldina. E por lá eu tive acesso para representar esta cidade no 14º Encontro da ANAMA, que é a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. A partir desse encontro eu me apaixonei pela educação ambiental e pelas unidades de conservação. Foi por aí que eu iniciei minha trajetória participando de conselhos de unidades de conservação, até chegar no município de Nova Iguaçu, onde eu construí um trabalho ligado à prefeitura pelas unidades de conservação. Entendi. Fala um pouquinho pra gente, Sandrão, sobre essa paixão e ao mesmo tempo esse desafio, né, de trabalhar defendendo o meio ambiente. É um desafio mesmo, sabe, Jaque? Porque ainda hoje, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, a questão ambiental ainda é uma luta a ser travada. Porque a maioria das pessoas não tem a percepção de que o meio ambiente é a base da sociedade. Então, quando nós falamos de meio ambiente, as pessoas geralmente acreditam que nós estamos falando de proteção das árvores e proteção dos animais, né? Ponto. E elas esquecem, por exemplo, que a saúde pública depende de um meio ambiente controlado. Quando há um desequilíbrio ambiental, por exemplo, na área da coleta seletiva de resíduos ou da coleta e destinação adequada de resíduos, você pode ter a proliferação de vetores como o mosquito da dengue, que hoje acarreta aí uma série de problemas para a população. Então, a questão ambiental ela é transversal e interdisciplinar. Ela deve estar presente na formação de todas as categorias de profissões, mas infelizmente não é o que acontece ainda no nosso país. Exatamente. E, assim, na sua visão, né, como defensor do meio ambiente, você acha que falta essa educação na base, começando das creches, por exemplo? Sim, educação ambiental, apesar de ser instituído já há muito tempo o Programa Nacional de Educação Ambiental, as municipalidades ainda não botam essa prerrogativa em prática. Então, por exemplo, existem muitos municípios que não possuem sequer um programa integrado de educação ambiental, que é o caso de Nova Friburgo.
Não existe um programa integrado de educação ambiental aqui em Nova Friburgo. E, pasme, Nova Friburgo sofreu o maior desastre climático da história do Brasil, né, com mais de 900 mortos, mais de 300 desaparecidos, e deveria, com certeza, ser alvo da ação do Legislativo e do Executivo a conscientização ambiental. E isso não acontece. Pois é, realmente, né? Passamos aí por um momento muito difícil em 2011 e mesmo passando por esse momento difícil, não temos essa atitude, dessa iniciativa do Poder Legislativo e também a gente não tem a consciência da própria população, né, Sandro? A consciência da população é algo muito mais trabalhoso de se fazer do que você, por exemplo, botar em prática a partir do Legislativo, né, e através do Executivo, o que de lei seria obrigação desses órgãos, né, instituir como um programa de educação ambiental. A partir, né, do estabelecimento de um programa integrado de educação ambiental, a população teria acesso a essa informação. Eu acredito que facilitaria muito mais. Por isso que o comprometimento de vereadores, secretários de meio ambiente com a educação ambiental é o primeiro passo para se conscientizar a população. Concordo. Realmente tem que ter essa conexão, né? Tem que ter essa conexão. Junção, para que realmente o trabalho em relação ao meio ambiente seja executado 100%. Em relação a 2011, né, muitas coisas foram prometidas, mas poucas coisas foram realmente feitas aqui em Friburgo, né? Sim. E a começar, por exemplo, sobre a desalocação de moradias em áreas de risco, né? Nós sabemos, é fácil constatar isso, né, que a ocupação de áreas de risco, continua no município, bem como uma fiscalização efetiva para que novos imóveis não venham a se instalar em áreas de risco. Isso não é algo que acontece. Então, a dificuldade em pessoal, em equipamento, para a defesa civil, para a fiscalização, ainda é um gargalo em muitos municípios, inclusive aqui em Nova Friburgo. E a fiscalização realmente é algo muito importante, né? Mas existe um trabalho, existe uma verba daquelas pessoas que não possam, né, voltar para esse endereço, para essa localidade, alguma coisa no sentido de você não pode voltar, mas você vai ter uma ajuda do governo para você recomeçar a sua vida. Existe esse projeto? Bom, esse projeto em particular eu não tenho conhecimento, né? Mas as linhas de crédito hoje, bem como, né, os programas de habitação do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, disponibiliza outras opções de acesso. Mas a questão da fiscalização por parte da prefeitura é, sem dúvida alguma, algo fundamental. Porque muitas das vezes as pessoas elas se instalam em áreas de risco não somente por ausência de outros imóveis, mas pela facilidade, pela falta de fiscalização. Existem muitas casas de alto poder aquisitivo instaladas em áreas de risco, né? Se você for parar para observar, nem toda a área de risco é ocupada só por pessoas carentes, né? Então você às vezes tem situações em áreas de risco de casas muito bem construídas, mas que estão em área de risco. As casas muito bem construídas acabam chamando a atenção das pessoas que não têm condição e elas também vão ocupar aquelas áreas de risco. Então você tem ali uma sobreposição de classes ocupando áreas de risco. É verdade. Em relação a essa questão também do meio ambiente, Sandra, a gente podemos destacar coisas simples. Por exemplo, falta de lixeiras nos pontos de ônibus. É algo que ajudaria muito. Então, aquele cidadão que está com papel, a gente costuma brincar com aquele famoso copo de Guaravita, né? Acabou de tomar aquele copinho de Guaravita joga no chão, joga no rio, joga no bueiro. Também essa falta das lixeiras dos pontos de ônibus é algo que eu observo muito aqui em Nova Friburgo, que poderia ajudar a diminuir essa poluição, né? A coleta de resíduo feita aqui em Nova Friburgo é feita adequadamente, né? Não é feito o descarte em lixões, é feito num aterro sanitário controlado. Entretanto, não é feita a coleta seletiva de resíduos, que é o ideal, né? Infelizmente, a coleta seletiva de resíduos é feita muito pouco no Brasil inteiro. Então, o descarte é feito misturando resíduo orgânico, resíduo inorgânico, materiais que poderiam ser reciclados, materiais que poderiam gerar renda para a associação de catadores. Isso tudo é posto dentro do aterro sanitário, dificultando enormemente a valorização do resíduo. Aí fica complicado, né? Mas como você bem colocou, hoje no Brasil
é difícil você ver um trabalho 100% nesse sentido, né? Sim, é muito difícil. Isso não acontece, né? Nós reciclamos, em média, hoje no Brasil, menos de 15% do resíduo todo produzido. Você imagina o desperdício, né, de todo esse resíduo que poderia ser reciclado. Exatamente, se a gente parar para analisar, é uma loucura que acontece, né? É uma loucura. É uma loucura. E falando em loucura, falando em tristeza, no próximo bloco vamos falar um pouco sobre a situação no Rio Grande do Sul, que com certeza também tem a ver com o meio ambiente. Já voltamos. Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Hoje recebendo Sandro Vieira de Andrade, conhecido como Sandrão. Sandrão, falávamos, né, no bloco anterior sobre essa situação tão triste que está acontecendo no Rio Grande do Sul e tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Tudo a ver, Jaque. Porque tradicionalmente o ser humano ocupou as margens dos rios, assoreou os rios e não se teve a lembrança de que as bacias hidrográficas não respeitam as nossas demarcações territoriais, os nossos bairros, as nossas ruas, né? Então, isso aliado ao fenômeno do aquecimento global, que traz extremos climáticos perigosos, que vem acelerar e aumentar, por exemplo, as chuvas, as enchentes, as tragédias são quase que inevitáveis. É bem triste o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente manda aqui toda a nossa força, a nossa oração, independente de religião, toda a nossa energia boa, para que tudo possa voltar, pelo menos um pouco, à normalidade lá no Rio Grande do Sul. É o que nós desejamos, né? Exatamente. Sandro, experiência profissional. Fala um pouquinho para a gente, que eu sei que tem fundação da ONG aí em 2006. Conta para a gente como que foi essa caminhada. Essa caminhada foi muito legal, porque a gente começou trabalhando, eu costumo dizer que eu passei por quase todos os cargos dentro do conceito de unidade de conservação, né? Então eu comecei lá em 2004 como voluntário de unidade de conservação, fui supervisor de ecoturismo, uso público e educação ambiental de parques, atuei como conselheiro em 6 unidades de conservação, fui chefe de área de proteção ambiental, fui assessor de secretários de meio ambiente, ajudei a criar a diretoria de áreas protegidas e biodiversidade da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da cidade de Nova Iguaçu, bem como fui conselheiro de unidade de conservação dentro do mosaico de unidade de conservação da Mata Atlântica Central Fluminense, nome gigantesco, que abrange, na realidade, 14 municípios e 25 unidades de conservação aqui no coração do estado do Rio de Janeiro, e que contempla também a gestão integrada para o município de Nova Friburgo, com o Parque Estadual dos Três Picos, né, que é o maior parque estadual do estado do Rio de Janeiro, APA Macaé de Cima, e também contempla aqui, como integrante do mosaico, a RPPN Rio Bonito. Então nós participamos aí desse conselho integrado por 4 anos e também coordenamos a Câmara Técnica de Educação Ambiental e Comunicação do Mosaico Central Fluminense. Rapaz, então assim, é um currículo respeitado, é um currículo que fala assim, esse entende de meio ambiente, né? Olha, a gente se esforça, né? Bacana, parabéns, Sandro. E essa fundação da ONG, ela surgiu com qual expectativa? Bom, a fundação da ONG aconteceu em 2006, lá em Nova Iguaçu, né? Na época, nós estávamos como coordenador de educação ambiental do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, que curiosamente é conhecido pela população da Baixada Fluminense como o Parque do Vulcão, né? Muitas pessoas não sabem, mas Nova Iguaçu, o estado do Rio de Janeiro, tem um vulcão, né? E lá se criou o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, que protege a área do vulcão de Nova Iguaçu. E aí, com alguns amigos, nós resolvemos fundar o Orbe Sustentável, né? Uma instituição ambientalista com o objetivo de promover o ecoturismo e a educação ambiental para unidades de conservação e capacitação e qualificação de conselheiros para as unidades de conservação. Essa atividade ela se estendeu de 2006 a 2011 e nós participamos aí muito ativamente das questões de construção de políticas públicas para o meio ambiente junto ao governo do estado, junto ao município de Nova Iguaçu, bem como no Conselho do Mosaico Central, que compreende esses 14 municípios.
E, Sandro, o que a ONG pensa para o município de Nova Friburgo? Muito legal a sua pergunta, Jaque. Porque a ONG hoje tem uma proposta para transformar a região de Teodoro até a antiga fábrica, aqui embaixo pela linha, num projeto chamado Linha Verde, onde a ONG pretende estabelecer um ecocircuito de cicloturismo, bem como uma proposta de estrada-parque ligando Teodoro até São Pedro da Serra. Bacana, bem interessante, bem interessante. O legal disso é que a maioria das pessoas não fazem essa conexão entre o meio ambiente e atividades geradoras de renda e trabalho e emprego, porque o grande propósito do desenvolvimento sustentável é a prática de atividades que possam ser conciliadas com a conservação ambiental. E aí entra o conceito de estrada-parque e de ecocircuitos de turismo. Muito interessante, mas me conte mais, tem mais alguma novidade aí em relação à ONG? Porque essa daí já... Essa é legal, meu coração, né? Já ganhou meu coração. Você já conquistou, né? Bom, nós temos como proposta a formação e qualificação de conselheiros. Conselheiros que vão atuar no Conselho Municipal de Meio Ambiente, no Conselho do Parque Estadual dos Três Picos, no Conselho da APA Macaé de Cima, com o objetivo de quê? Fortalecer a ação da sociedade civil dentro desses fóruns, que são extremamente importantes para a preparação, indicação e aconselhamento de construção de políticas públicas voltadas para a população. Políticas públicas é essencial para qualquer coisa, né, Sandro? Sem dúvida alguma. Sem política pública, né, a sociedade ela não consegue crescer e evoluir. E a sociedade civil tem um papel importantíssimo, o terceiro setor, as ONGs, a Associação de Moradores, a Associação de Produtores Rurais. E a gente percebe que o município de Nova Friburgo tem um imenso potencial para o desenvolvimento dessas atividades, mas que ainda hoje tem pouca representatividade dentro dos fóruns e conselhos da sociedade civil. Então é isso, gente. Nosso bate-papo não terminou. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco. Não saia daí. Voltamos com o nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Hoje num bate-papo muito bacana, falando sobre meio ambiente. Recebendo aqui nosso querido Sandrão. O último bloco, Sandro, fala pra gente um pouquinho sobre indústria criativa, o potencial de Nova Friburgo, artesanato, que somos ricos, diga-se de passagem, né? Sem dúvida, Jaque. Esse é o tema que eu mais gosto de abordar. A indústria criativa é uma atividade que eu venho desenvolvendo há 12 anos com o projeto Bioartefato, que nasceu dentro de nossa ONG e que virou uma microempresa. O projeto Bioartefato ele tem como objetivo transformar a matéria-prima bambu em artefatos voltados para decoração, para utensílios de cozinha, movelaria, enfim, o bambu pode ser utilizado realmente para uma infinidade de coisas. E, pasme, Nova Friburgo possui um dos maiores potenciais de bambu do estado do Rio de Janeiro. Sério? Sério. Aqui novidade, hein, para mim. Muito bambu. Bambu de qualidade. Bambu de qualidade. E agora, uma outra curiosidade. Apesar da quantidade de bambu existente no município, não existe uma iniciativa voltada pelo poder público para transformar o bambu numa cadeia produtiva capaz de gerar emprego e renda aqui no município. E o bambu é, sem dúvida alguma, uma das matérias-primas mais importantes de inúmeros países asiáticos. Só para você ter uma ideia, na Mata Atlântica nós temos de espécies de bambu mais de 200 espécies de bambu catalogadas. Então, o potencial da Mata Atlântica para pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologia voltado para a matéria bambu é gigantesca. Então, nós temos aqui um potencial incrível. Uma das propostas que nós temos dentro da Bioartefato é a construção de uma escola especializada na cadeia produtiva do bambu para ministrar a qualificação de jovens dentro desse segmento que é extremamente promissor. Com certeza, sim, é algo lindo, porque o resultado final já havia alguns trabalhos feitos de bambu que são lindíssimos, e a questão mesmo de você já inserir esses jovens no mercado de trabalho. É sem dúvida uma grande oportunidade de geração de renda e de riqueza, né? Nós estamos falando mesmo de uma geração de riqueza, porque o bambu tem essa possibilidade de você criar um trabalho social, capacitar a juventude e fazer com que a juventude possa levar esse legado para as próximas gerações.
Muito legal. E assim, em relação a esse trabalho realizado com bambu, já é de família ou você foi o primeiro a começar a se apaixonar por esse tipo de trabalho? Sim, eu fui o primeiro, mas eu consegui plantar a semente com minha filha, né? Então, minha filha participou de todo o processo nos últimos 12 anos do Ateliê Bioartefato, e hoje nós estamos aí com um trabalho em parceria que minha filha está fora do país, né? Ela está morando nos Estados Unidos e lá ela montou uma empresa de alimentação pet. E eu estou fazendo aqui os comedouros em bambu para exportar para ela, vender. Sensacional! Muito legal, né? Que bacana, que legal. Uma outra coisa interessante do projeto de bambu é que já passou, pelo projeto nesses 12 anos, mais 37 jovens, dos quais aqui de Nova Friburgo, 12. Né? Nossa, que legal. E como que funciona assim, Sandro, em relação a esse trabalho seu é desenvolvido em qual bairro aqui de Nova Friburgo? Em Muri, nosso Muri. ateliê é aqui em Muri. Em Muri. E hoje você tem quantas pessoas trabalhando com você? Hoje só uma pessoa. Aham. Né? Hoje nós temos uma pessoa, mas apesar da equipe reduzida, por conta da pandemia, nós reduzimos a equipe. Nós atendemos hoje a 57 lojistas na cidade. Porque qual é a proposta? Nós não somos uma loja, nós somos uma pequena fabriqueta. E nós fabricamos artefatos de bambu para o mercado varejista. Então, hoje nós atendemos a 57 lojistas na cidade de Nova Friburgo. Nossa, muito legal, muito legal. E para quem está em casa assistindo nosso podcast, por exemplo, ficou assim com uma vontade de conhecer um pouquinho o trabalho. Poxa, já que eu gostaria de aprender como faz. Tem essa... Claro, nós hoje estamos disponibilizando aí cursos 100% online. É só conhecer o nosso Instagram. Posso divulgar? Lógico. Bambu.bioartefato. A gente vai deixar depois na descrição, bio de biológico, bioartefato. Bambu.bioartefato. E é muito difícil, Sandro? Olha... Depende muito do produto, como que é? Requer todo um procedimento, uma técnica, né? Porque o bambu você não pode ir lá colher ele no bambuzal e já preparar o produto e pronto. Não é assim, né? Tem todo um processo de cura e tratamento do bambu que leva em média 6 meses, né? Então, existem todo um segredo envolvido, uma técnica, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Nada absurdo. Nada absurdo. Dá para aprender. Com certeza. E ainda ganhar um dinheiro, inserir as pessoas no mercado de trabalho e deixar a casa das pessoas mais bonita, né? Esse é o nosso objetivo. E vocês fazem mais... Você falou do comedouro que vocês exportam, mas o que vocês fazem? Nós temos 4 linhas, né? Nós temos uma linha de artigos religiosos, né, voltado para casas de artigos de religiões afro. Nós temos também artigos de tabacaria, temos artigos de decoração como luminárias, artigos de cozinha como tábuas de corte, colheres, escumadoras, garfos, copos, canecas de bambu e pratos de bambu. Sandro, para a gente poder encerrar esse bate-papo que foi super bacana e super importante sempre falar de meio ambiente, fala para a gente um pouquinho do potencial de Nova Friburgo, porque há um potencial muito grande, né? Com certeza, Jaque. Nova Friburgo tem vocação para o desenvolvimento sustentável. Aqui nós estamos falando, do ecoturismo, que tem uma força imensa, porque o potencial dos atrativos turísticos do Parque Estadual do Três Picos, como trilhas, que você pode trabalhar o cicloturismo, o trekking, você tem a região de Lumiar, São Pedro da Serra, bem como Teodoro de Bossan em Muri, onde o turismo não é trabalhado ainda, né, e que dependeria de um projeto de despoluição do rio. Né? Isso é importantíssimo para se trabalhar o quê? Os esportes de aventura nessa região. Né? Então ali cabe cascadingue, cabe trekking, cabe rapel, cabe boia-cross, canoagem, muita coisa para ser desenvolvida ali. Né? Temos também a questão cultural, que Nova Friburgo tem potencial incrível para cinema de montanha, para teatro, e você vê os espaços culturais aqui subutilizados, bem como a gastronomia, que é fortíssima. Nova Friburgo tem um potencial muito grande, né? Muito. Somos ricos aí na natureza, gastronomia. Nossa cidade realmente pode ser mais aproveitada em vários segmentos, né, Sam? Com certeza. Eu quero te agradecer imensamente por esse bate-papo. Muito obrigada. Falar de meio ambiente é sempre importante, que nós possamos ter essa conscientização. Tudo começa com aquele papelzinho de bala que você joga no chão. Pode pegar aquele papelzinho, não tem aonde jogar naquele momento, coloca no bolso, coloca na mochila, na bolsa, mas não descarte de forma ilegal, de forma errada,
o meio ambiente agradece, não é isso, Sandro? É isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto. E o nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais está chegando ao final. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. E lembrando, Nova Friburgo pode mais.